Boa noite, pessoal. Hoje vamos dar início à nossa live, hein? Perguntas e respostas com o Nutri. Estamos ao vivo. Vou aguardar a entrada da galera aí para que a gente possa dar início. Boa noite, boa noite. Quem está entrando, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a noite é de vocês. Hoje eu só vou responder perguntas. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso estar ao vivo aqui com vocês. Pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Boa noite. Hoje o tema da live é perguntas e respostas. Perguntas para o Nutri. O Nutri está aqui para poder ajudá-los a esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem sobre saúde humana. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos descontrair um pouquinho, né? Vamos falar um pouco aí de mitos e verdades, né? Gente, tem algumas informações que voam aí na internet, falam que adoçante causa câncer. Adoçante não causa câncer. O consumo de adoçante ele é seguro. E eu vejo várias publicações também sendo compartilhadas em que o leite de caixinha, aquele leite de vaca que o leite inflama. Leite não inflama, leite não mata, o consumo do leite de caixinha é seguro. A não ser que as pessoas tenham alguma intolerância e algum composto da fórmula, né? Aí já é um outro caso, mas caso não tenha, é seguro. Tá bom, pessoal? É... Água com glutamina e limão. Vocês podem até ter gratidão por tomar, mas não emagrece. Tá, pessoal? Ela não emagrece, não tem qualquer função com emagrecimento. E jejum intermitente ganhou o prêmio Nobel. Mentira. Quem ganhou o prêmio Nobel foi restrição energética, em leveduras ainda, para ser mais específico. Consumir frutas causa cirrose hepática. Não há nenhum estudo dizendo em que a frutose vindo através das frutas causam cirrose hepática. Isso não é verdade. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para falar para vocês enquanto o pessoal vai se conectando. Quem está chegando, estou contando alguns mitos e verdades enquanto as perguntas não começam a se sobressair. Qualquer pergunta, pessoal, que vocês tiverem sobre saúde humana, hoje o Nutri está aqui para responder. Consumo de transgênicos faz mal para a saúde. Soja, né? O milho ali enlatado, que hoje é transgênico, óleo de canola, mentira. Consumo de alimentos transgênicos é seguro, não causa nenhum problema. Leite com manga faz mal. Tem gente que até compartilha e fala que leite com manga mata, né? Mentira, pessoal. Consumo de leite com manga fica até muito saboroso, prazeroso e não tem malefício nenhum. E retirar glúten e lactose da dieta emagrece? O que emagrece é déficit energético, pessoal. É déficit calórico, né? Você comer menos do que você gasta. Tem algumas pessoas que compartilham, falam que treinar, quando você treina, você transforma a gordura em músculo. Mentira. Nós nunca vamos transformar a gordura em músculo também. Vocês que estão conectados aí comigo, vocês têm aí alguma dúvida sobre nutrição, sobre medicina, estão passando por alguma coisa, querem fazer alguma pergunta? Hoje a live é de vocês, hoje é para vocês. O que vocês querem saber? Exercícios de respiração. Eu vi aí, Valquíria, né, fez uma pergunta. Exercícios de respiração realmente ajuda a formar ali os músculos no abdômen. É verdade, Val. Não é que ajuda a emagrecer, né? Ajuda a fortalecer ali os músculos do abdômen. Vitaminas. As vitaminas, né, que são prescritas para suplementação. Não, vitamina não engorda. É super tranquilo tomar vitaminas. Cãibra. Todo mundo relaciona a cãibra com potássio, né? Mas também não é verdade.
A cãibra, ela é um sinal de desidratação ou uma contrações repetidamente, né? O músculo ali contraindo de uma forma repetida, isso causa cãibra. Mas não necessariamente a cãibra ela é por falta de potássio. Fritar alimentos em banha de porco é mais saudável? Não. Você fritar os alimentos em azeite, sendo extra virgem ou não, tem uma qualidade muito melhor. E aí tem umas pessoas que falam também, e aí, café com óleo de coco melhora a performance no treino. Também não é verdade. O café com óleo de coco não melhora a performance no treino, pelo menos não tem estudos em que abordem isso. Eu vejo também que tá na febre, né? As pessoas aí tomando L-carnitina para oxidar a gordura, né? Mentira também. A L-carnitina, ela não aumenta a oxidação de gordura e não emagrece. É mito que as vitaminas ajudam a diminuir a chance do desenvolver Covid. É mito também. As vitaminas não ajudam você a diminuir a chance de se infectar por Covid. Se o indivíduo tiver uma deficiência de vitaminas, as vitaminas elas podem restabelecer o sistema imunológico, fortalecendo o sistema imunológico. Se você vier a ser infectado por Covid, você pode ter uma recuperação melhor, né? Seu sistema imunológico pode destruir esse vírus de uma forma mais rápida. Mas não existe nenhum alimento, não existe nenhuma substância em que seja capaz de te prevenir contra uma infecção, a não ser que seja vacina, que ainda pelo menos nós não temos para Covid. É mito também. Gente, o azeite é super seguro, você aquecer ele para fritar um alimento, você pode até mudar a estrutura dele, mas você não satura o óleo e ele não se torna numa substância tóxica. Agora tem aquelas pessoas que ficam reutilizando o óleo, né? Fritam um alimento, guarda o óleo lá numa panelinha debaixo do fogão e depois fica reutilizando. E aí aquele óleo fica ali contaminado, aí pode ser problema. Mas nós também não conseguimos transformar o óleo numa gordura saturada hidrogenada, né? O processo de hidrogenização ocorre dentro da indústria, onde é a modificação da molécula de gorduras insaturadas, modificação das pontes de hidrogênio e que transformam esse óleo num óleo saturado. E aí fica aquela gordura trans que é usada na panificação em alguns alimentos, que dá aquela coloração, aquela crocância, aquele sabor, né, diferente. Então, vamos falar de mais mitos e verdades, né? Já que somente a Foqueira está fazendo umas perguntas, as outras pessoas estão meio acanhadas. Colágeno aumenta a elasticidade da pele? Mentira! Pelo menos até agora não temos nenhum estudo científico em que evidencie que o colágeno aumente a elasticidade da pele. Na verdade, o suplemento de colágeno, quando a gente ingere, a gente nem absorve ele na forma de colágeno mesmo. Ele é totalmente desmanchado e a gente absorve ele nos aminoácidos livres. A gente nem sabe se o nosso organismo vai formar colágeno novamente. E detox. Mentira, pessoal. Não tem nenhum alimento, não existe nenhuma substância capaz de fazer uma desintoxicação no seu organismo. Quem desintoxica o seu organismo é o seu fígado, é os seus rins e é o seu intestino. Pois é, pessoal. E chá é diurético? Também não, pessoal. O chá, nenhum chá, se você tomar chá, vai ter uma ação diurética. Chá não faz isso, chá não desincha. Então, fritar um bolinho de chuva uma vez por semana e utilizar óleo para fritar ovo também não é legal. Por isso que a fritura é uma preparação, ela é uma preparação cara, né? Porque você pega o óleo, você usa ele para fritar um alimento ali e depois ele não tem mais utilidade, ele tem que ser dispensado para que não seja contaminado e você contamine outros alimentos na hora que você for fazer. Arroz branco ou arroz integral, é a mesma caloria. É a mesma caloria, muda muito pouca coisa na concentração de proteínas e de fibras um para o outro.
É, pode ser consumido tanto o arroz branco quanto o arroz integral numa refeição, por qualquer que seja o objetivo, seja emagrecimento, seja para controlar a glicemia, se o paciente é diabético, não tem problema nenhum, porque o que interfere na absorção do açúcar é a refeição, é o que vai nela incluso, né? Então as fibras que vêm das folhas, a proteína que vem das carnes e do feijão, ela interfere na absorção do açúcar do arroz. E esse açúcar é absorvido lentamente, chegando no sangue, e tem a mesma caloria do arroz integral, não tem que comer aquele que mais gosta. Deixa eu ler uma pergunta aqui. Eu amo açúcar. Se eu colocar 30 gotas de adoçante no suco, fica calórico igual. Não, o adoçante ele tem muito menos caloria quando comparado com açúcar. E o consumo de adoçante ele é seguro, inclusive. E tem que ser cerca de 60, acima de 60 ou 80 gramas para causar uma intoxicação aí no seu organismo. Então, tem vários tipos de adoçante, né? Tem uns que tem até um poder de doçura um pouco maior. Tem que experimentar aí um a um para ver o que é melhor, né? Qual que vai gostar mais. Tem que ser a individualidade de cada um. Beterraba tem ferro. Bom, gente, os alimentos que não são fontes de origem animal, alguns legumes e verduras, eles têm ferro não M. É um ferro em que ele depende da vitamina C, que é o ácido ascórbico, para ser absorvido no organismo. A beterraba, em 100 gramas de beterraba, apresenta 0,3 gramas de ferro. Então, é uma quantidade muito pequena de ferro. Se você estiver tratando de uma anemia e precisar comer uma quantidade de ferro um pouco maior, não é a beterraba que vai ser o alimento que vai se sobressair o ferro para poder te ajudar. Aí tem que pensar em outros alimentos fontes, como as carnes, que tem ferro M de origem animal. Faz bem tomar uma taça de vinho todos os dias? Bom, depende, vamos supor, do ponto de vista, né? Um cálice de vinho, ele já tem aí quase umas 30 gramas de álcool, que é o recomendado que o fígado de um homem conseguiria depurar. Para a mulher, segundo a ciência, se estabelece em que a dosagem de álcool que o fígado da mulher consegue depurar seria 20 gramas de álcool. Então, algumas pessoas eu vejo compartilhando, alguns até profissionais de saúde chegam a dizer em que uma taça de vinho faz bem para o coração, porque tem resveratrol. Só que o resveratrol, esse composto que é antioxidante, um composto fenólico que faz bem para o coração, ele está presente nas uvas também, presente no suco de uva. E a concentração dele, presente em um cálice de vinho, não chega nem a fazer cócega para fazer bem para o organismo. Precisaria ser numa concentração muito maior. A pessoa teria que tomar tipo 1 litro de vinho de uma vez assim, para ter uma quantidade de resveratrol que fosse realmente significante para o organismo. Só que se você toma uma taça de vinho ou duas, você já está fazendo mal para o seu fígado. Então, ao invés de você fazer bem para o seu organismo, você estaria fazendo mal para o seu fígado. Agora, um cálice de vinho é benéfico, não só por causa do resveratrol, mas o álcool em doses moderadas ele pode ser benéfico se a pessoa for uma pessoa saudável, não tiver predisposição a ter um câncer, a ter alguma outra doença. O álcool em doses baixas ele pode controlar a pressão arterial, pode controlar a glicemia no sangue, né? Então, tudo em equilíbrio pode funcionar bem. E o álcool somente, infelizmente, em pessoas saudáveis, né? Se a pessoa tiver uma predisposição aí até câncer, uma lata de cerveja pode alterar e estimular aí o gene dela a desenvolver o câncer mais cedo. Mas vamos ver o que tem mais de pergunta aqui. Bom, fala. Colesterol alto em criança e adolescência. A alimentação hoje, pessoal, na maioria das pessoas, ela é muito ruins, são muito ruins, né? Desculpa. Principalmente em crianças e adolescentes. Então, a gente vê aí os professores relatando nas escolas em que as crianças gostam de levam sempre lanches, esses bisnaguinha, ou é aquelas Ana Maria, ou é bolacha, ou é doce, ou é suco industrializado, e esses alimentos eles aumentam bastante o colesterol. O colesterol em si alto ele não é o vilão, né? A gente precisa avaliar marcadores inflamatórios se tiver presentes. Então, uma glicemia descontrolada, os triglicéridos aumentados,
o seu sistema de defesa dessa criança tiver alterado, proteínas inflamatórias se tiver presentes, PCR, a creatinoquinase, a desindrogenase láctica, essas proteínas inflamatórias em conjunto com o colesterol aumentado, isso se torna um risco muito aumentado para o coração. Então nós temos que avaliar o colesterol como um todo. Mas as crianças e os adolescentes, eles já tendem a ter o colesterol um pouco mais alto por causa do crescimento, né? A criança está em fase de crescimento, os hormônios estão crescendo junto, as células estão em maturação, então elas já tendem a ter o colesterol um pouco mais assim no limite, perto do limite total. E quando isso passa um pouco, né? Se o normal é 200, vai para 210, 215, muitas vezes a gente consertando a alimentação, a gente já consegue reverter isso, tá, pessoal? Então, às vezes a criança, às vezes ela só faz o consumo diário de um suco industrializado de caixinha, mas isso repetidamente um suco já pode aumentar o colesterol dela. Ela pode não ter mais nenhum problema sério, assim, nenhuma alteração que possa levar a um risco cardíaco, uma inflamação no coração. Mas o organismo dela já está sinalizando, né, em que os hábitos, o estilo de vida está favorecendo ali o consumo do colesterol e a gente pode mudar com simples hábitos. Mas assim, mesmo a criança sendo obesa, né, tendo muito peso com colesterol elevado, a criança não infarta. Criança não infarta por causa a velocidade de crescimento é tão grande, o organismo da criança ele cria angiogênese, cria arteríolas, artérias ramificadas para que o organismo tente controlar essa situação de estresse interno e a criança não infarta. Mas é necessário que procure um profissional e que restabeleça, ver o que está acontecendo para o aumento do colesterol dessa criança para que possa entrar com uma intervenção e mudar. Se for intervenção dietética, tem que fazer. Criança também não pode fazer dieta para perder peso, né? Por como está em fase de crescimento, dieta restritiva pode causar aí uma deficiência de alimentos, de minerais, de vitaminas na criança. Então, a única coisa que pode fazer é controlar as calorias aí da alimentação, dar um suporte aí vitamínico para que a criança pelo menos não engorde mais e aí ela vai crescer. Com o pico de crescimento, ela acaba emagrecendo. Essa é a estratégia principal. Batata doce, em calorias, a batata doce ela tem uma caloria muito menor que a batata inglesa, né? Mas quando comparado os dois elementos crus, né? Se eu pegar o elemento cru com a batata doce e a batata inglesa, a batata doce vai ter a caloria menor. O mistério é quando eu coloco elas em cocção, né? Quando a gente coloca elas para cozinhar no processo de cozimento dos alimentos, a batata inglesa, que é a demonizada, fica com a caloria menor que a da batata doce. Quando eu comparo 100 gramas de batata doce cozida com 100 gramas de batata inglesa, a batata inglesa vai ter umas 60 calorias e a batata doce vai ter em torno de 70 a 74 calorias. Então as duas pode se comer diariamente, né? A única coisa que muda é que a batata doce, o açúcar dela, ele é absorvido mais lentamente quando comparado com a outra batata. Mas isso pode ser alterado na sua refeição diária se você colocar uma proteína, né? Um frango, ou uma carne, ou uma alface, né? Fibras, né? Isso muda o índice glicêmico, a velocidade de absorção do açúcar desse alimento. A gordura de porco, ela é uma gordura saturada, né? Ela é uma gordura de origem animal. Ela pode ser feita ou usado ela numa preparação, desde que não seja uma quantidade muito alta, né? Porque a gordura em si, para o nosso organismo, muita gordura, ainda mais saturada, gordura saturada, ela não é benéfica para o nosso organismo, porque nós já temos gordura saturada em abundância no nosso organismo, né? A gente precisa estimular a queima dessa gordura e não consumir muito mais gordura. Mas, assim, na preparação, você usar uma pequena quantidade para dourar um tempero, dourar um alho ali com uma cebola para fazer a comida, ela pode ser saudável, não tem problema nenhum. Assim, a gordura de porco, o óleo de soja ou o óleo de girassol, qualquer um desses vão ser opções em que possam ser utilizados. Eu gosto muito de usar o óleo de girassol ou azeite extra virgem nas preparações, porque
Nós temos estudos em que mostram em que quando você frita o alimento, quando a gente fala em fritura, pessoal, é o alimento imerso no óleo, né? Então, quando você frita o alimento no óleo de girassol ou no azeite extra virgem, esse alimento frito ele não causa um impacto, ele não tem, não causa um impacto no seu coração, não causa nenhuma inflamação, não agride o seu órgão. A única coisa que muda é que quando você frita um alimento, você triplica a caloria dele. Então, se você pega um filé de frango e faz grelhado, ele vai ter umas 130 calorias. Se você fritar ele imerso no óleo, ele vai para quase 400 calorias. Aí só no pedacinho de filé de frango de 100 gramas, tá vendo como muda? Esse é que é o problema. Mas se você controlar a sua caloria diária e fazer uma friturazinha com esses óleos que são mais indicados, você não vai ter nenhum problema futuro aí com o seu coração. Porque o que causa mais problema no coração muitas vezes é o ganho de peso. Sim, o grão de bico ele é uma pergunta, né? Se o grão de bico é bom de ser consumido numa dieta low carb. O grão de bico ele é uma alternativa para ser consumido, né? As leguminosas, grão de bico, feijão, lentilha, apesar delas apresentarem uma concentração assim, de carboidrato, né? Uma concentração até boa, é uma boa opção para uma dieta low carb, o grão de bico ser consumido. O grão de bico, algumas proteínas, algumas saladas, né? O ideal da dieta low carb se for o objetivo emagrecimento, tem que ter o déficit calórico da dieta, né? Você consumir menos que gasta. E aí você vai consumir fontes em que sejam com baixo carboidrato glicêmico e baixa concentração de carboidrato. Normalmente você vai encontrar nos alimentos naturais, né? Essa baixa concentração de carboidrato, principalmente nos legumes, nas folhas. E a gordura a ser consumida deveria ser a gordura monoinsaturadas ou poliinsaturadas. Então, monoinsaturadas você vai encontrar no abacate, as poliinsaturadas você vai encontrar nos óleos, nos peixes, né? Então você tem azeite extra virgem, você tem o atum, você tem o salmão, nós temos as oleaginosas também, então tem a castanha, tem as nozes, são fontes de gorduras benéficas em que devem ser consumidos numa dieta dessa. Mas a única coisa que deve ser, que eu gostaria de ressaltar, já que veio essa pergunta, se o objetivo é emagrecimento, é assim: se você faz uma dieta em que você vai comer mais gordura que carboidrato, é óbvio em que o seu organismo vai oxidar mais gordura, né? Ele vai queimar mais gordura, porque a quantidade de gordura presente no sangue vindo da dieta, vindo da alimentação, vai ser muito grande. Isso não quer dizer que você vai perder mais peso, com que você vai eliminar mais gordura que já está presente no seu organismo, né? Então, essas dietas em que tem uma concentração de gordura maior na dieta, tanto a low carb quanto a cetogênica, elas podem até funcionar, desde que você faça um déficit calórico, né, um pouco maior e na sua alimentação você não consuma muita gordura saturada. Você vai consumir as doses de gorduras ali mais poliinsaturadas dos alimentos que eu citei para que o seu organismo estimule a queima da sua gordura. O objetivo dessas dietas é você usar a sua gordura como fonte de energia, a gordura que você tem no seu corpo, e não a gordura que veio dos alimentos. Deixa eu ver outra pergunta. É verdade que se eu fizer suco de laranja, tenho 15 minutos para tomar, porque ela é sensível à luz do oxigênio e aí perde a vitamina? Tem alguns estudos que mostram que quando você toma o suco de laranja, né, quando você faz o suco de laranja, de 10 a 15 minutos, nós temos uma concentração maior do ácido ascórbico, que é a vitamina C, e quando passa muito tempo desse período, a vitamina C ela evapora, porque é uma vitamina hidrossolúvel, então ela se perde e você vai ficar apenas com as fibras ali que foram destruídas no suco e o açúcar da fruta, que é a frutose. O nutriente mesmo que é a vitamina você perdeu. Vai ter alguns minerais ali que estão presentes na fruta, né? Então, se o objetivo for você integrar, né, o seu desejo de tomar um suco, né, a fonte de carboidrato, a fonte de fibras, né, não coar o suco, toma do jeito que foi e obter a vitamina, é necessário em que você tome no máximo em 15 minutos. Olha,
Ansiedade, muito bom a pergunta. O que fazer para comer para diminuir a ansiedade? Muito boa pergunta. Nós temos alimentos em que são ricos em triptofano. É um aminoácido em que ele é responsável pela produção de serotonina, o hormônio que dá a sensação de prazer, sensação de bem-estar, né, pessoal? E esses alimentos é o chocolate, por isso que às vezes dá vontade de comer um chocolate, é os derivados do leite, né? O leite e os derivados, nós temos o iogurte, nós temos os queijos, algumas verduras com coloração verde escura, são ricas em triptofano. Só que o triptofano, ele também pode servir como fonte ali para os músculos, para a formação de energia, né? E desculpa, pessoal, para os músculos não. O triptofano, ele, quando a gente come uma proteína junto, a proteína ela tem BCAA, são aminoácidos de cadeia ramificada, né? E os BCAAs, eles podem competir com o triptofano no sistema nervoso ali e diminuir a captação de triptofano, né, no cérebro para a produção de serotonina. E aí, qual que é a dica hoje do Nutri, né? Já nessa pergunta. Quando você for consumir esses alimentos ricos em triptofano, se for numa refeição,